Olá, bom dia! E hoje com uma história bíblica, estudo bíblico, porque sempre é estudo, né? Quando às vezes eu falo história ou estudo bíblico, é porque a história acaba sendo um estudo bíblico, né? Porque quando você vai ler alguma história referente aos livros e dentro da Bíblia, né? Tem os livros, aí você vai dentro do livro de Marcos, que eu vou dar hoje o estudo. Aí tem uma história. Na história ali vai ter um estudo bíblico, algo para nos ensinar, algo que aconteceu, termos, ações, aí pregações. Por isso que muita pastores falam, através de uma história, de um tema, nós pregamos, mas isso é verdade também. Mas na antiguidade, como bem relata assim a Bíblia, os livros, vai ter assim contexto e histórias, as narrativas. Então, eu venho contar a história para vocês hoje do livro de Marcos. No capítulo 3, essa história ela é de 20 a 29. Eu vou ler aqui para poder fazer um ensinamento para vocês dessa história, realmente dos fatos que aconteceu ali por volta de Israel, né? No meio seria ali no país, né, de Israel. A blasfêmia dos escribas. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer o pão. E quando os seus parentes ouviram isso, saíram para prender, porque dizia: está fora de si os escribas, que tinha descido de Jerusalém. Dizia: tem Bezebu e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Bom, ali houve um conflito ali. Aqui fala assim Jerusalém. Que Jerusalém seria a capital de Israel, Jerusalém hoje seria Tel Aviv, capital de Israel. Então Jerusalém e Israel tinham uma coligação. Mas bem relata bem mesmo é Marcos, né? Os príncipes, seria ali os príncipes seria da monarquia. Porque houve um conflito ali, né? Tanto que aí o título foi assim, a blasfêmia dos escribas. Porque para os profetas muçulmanos do Alcorão, ou próprios muçulmanos, quem estava ali em Israel na época, ou bem antes de Jesus, né? Quando Jesus era pequeno, ou bem antes de Jesus, os príncipes, e a gente vê que Herodes montou um castelo ali, quem era? Da Itália, né? O governo da Itália montou ali, tipo assim, um centro de espionagem, de agência, para ver o que era Israel, seria a cidade de Deus. E ali também estavam os árabes da Arábia Saudita, estavam os ingleses, estavam os hebreus. Então tinha muitas pessoas ali com suas agências de investigação. É verdade. A gente, às vezes, quando não sabe, pensa que era uma coisa meia nórdica, uma coisa meia grotesca. Não, era uma coisa da antiguidade, que existia moto, existia celular, lancha, helicóptero, uma coisa bem moderna mesmo. Mas ali estavam os príncipes, sim, seria de toda a terra. Para ali o país de Israel, os muçulmanos, achava que eles blasfemavam contra Deus, que eles não tinham autoridade nem de falar sobre Deus, nem de abrir a boca e falar lá e ali. Eles eram muito ríspidos, né? Eles eram assim, porque muitos não falavam aramaico, né? Aí os franceses não falavam aramaico nem hebraico. Aí não nem os ingleses, os italianos, os brasileiros, e começou a guerra. Aí os próprios profetas, não, nós não entendemos aquilo que eles estão falando, eles não falam a nossa língua. Aí eles falaram, vocês que não entendem aquilo que eu estou falando. Vocês também não falam a minha língua. Aí ele falou, je te sais. Aí um começou a falar francês, o outro falou inglês, I não understand. E o brasileiro não tá entendendo nada. Aí ele, vocês falam a língua de vocês, nós falamos a nossa também, mas nós estamos aqui entendendo, porque muitos deles falavam inglês, né? Então ali muitos falavam por inglês, por gesticulação, ou por às vezes até aprender a própria dialetos, as línguas. Mas sei que houve ali uma confusão. E os profetas do Alcorão não gostaram muito disso, não, porque eles começaram a escrever as histórias de Israel,
É, a história de Deus, tanto que Marcos era o que? O príncipe italiano. Então, era um italiano escrevendo a história de Deus, a história de Israel, seria a história do Muro de Lamentações, a história de Jesus, a história do semeador. Eles falaram, mas é assim, eles vão escrever os pergaminhos e houve aquele conflito. E eles começaram, os príncipes, começaram a expulsar demônios. É, falaram, não, vamos sair, vamos curar. A dizer que ele estava o quê? Com o povo hebreu, né? E o povo judeu ficava muito em observância. Não, nós não vamos misturar. É, muitos de vocês são diferentes, nós não vamos misturar mesmo, não. Então, muitos príncipes iam para as casas de orações e ali oravam. As pessoas falavam que estavam endemoniadas, que precisam de cura, precisava de ajuda ali em Israel. E aí eles começaram assim com sua conferência, Jerusalém, Canaã, Jerusalém, Israel, começaram o quê? Orar e expulsar demônio. Para nós assim, intelecto, a gente vê pro lado de estudos, né? Muitos demônios seriam comportamentos inadequados, inaceitáveis. E lá também eles sabiam disso também. Tanto que quando eles tiveram esse atrito com os profetas, foi assim, vamos expulsar também eles. Estão falando que a gente é demônio, eles também são demônio, ué. Só porque a gente não fala a nossa língua. Aí houve aquele conflito e briga, por isso que Pedro, né, que seria o Simas, e o apóstolo Paulo foi preso, era príncipe pelos profetas. Porque eles curavam em nome de Deus, eles começaram a escrever a história, os profetas também achavam aquilo, começaram a fazer negócio, e aí teve que contratar o Pontifício Fex, o inglês. Então, desse próprio livro de Marco relata que eles tiveram conflito com os profetas. Seria os profetas da antiguidade, né? Seria os evangelhos, né? Que eram os profetas porque achava que ele estava ali em Israel. Israel era um país muçulmano, que as pessoas podiam estar ali, construir as suas casas, mas tinham que pagar os seus impostos, da dizer da vida. Eles assim, como pagar os impostos, pagar as coisas direitinho. Isso aqui, nós estamos construindo Israel, Israel não vai virar uma bagunça, um país que será mal falado, não, será reconhecido como um país de Deus, uma cidade de Deus, assim como os profetas, as profecias estavam anunciando sobre Israel. Então houve aqui esse conflito, né? Entre o conflito entre aqueles que estavam vindo de outros países para ali Israel e aqueles que o muçulmano que já estavam ali habitados, que seriam os profetas da antiguidade. Então aqui, como eles eram escribas, né, escreviam as coisas, narravam, né? E isso realmente teve um conflito muito ali, e esse conflito não acabou porque tinha conflito mesmo. É como fosse a guerra religiosa, né, que às vezes tem no país muçulmano, então existia aqui. Porque muitas a gente não concorda com algumas coisas. Isso às vezes acontece na nossa vida, né? Às vezes está no segmento religioso e às vezes uma pessoa prega e você não aceita aquilo. E às vezes, para a gente não entrar em controvérsia, ainda bem que tem a Bíblia. E a gente fica assim, orando a Deus para que Deus possa mostrar a cada um a sua glória. Então era aqui que eles oravam, para Deus mostrar a glória deles para cada um. Aí a gente vê que Paulo virou que poliglota, começou a aprender a falar balinês. Aí a gente vê que Joana, em sua, seja a rainha da França ali, ela também falava o quê? Para mexer com o petróleo, falava o português, falava o francês, falava o inglês. Aí Daniel falava o aramaico, era inglês, o hebraico. As pessoas começaram a aprender a falar o hebraico e o aramaico, que dizia que o hebraico e o aramaico seria a voz de Deus. Deus falaria em hebraico e em aramaico. E ali eles começaram a aprender. Ali tinha Pedro também, que falava o inglês, né? E também o hebraico, que começou a falar também italiano. Então aí houve aquela a conotação das pessoas aprender novos idiomas, né? Porque tinha o que? Conflito ali e muitos profetas falavam que era blasfêmia. Mas quem leu o texto todo, de 20 a 29, não foi blasfêmia. Foi um conflito que os príncipes vinham de outros países, estavam ali em Israel, Jerusalém, como se dizia, circunferências, e estavam proferindo justiça, curando em nome de Deus, expulsando o demônio, né, revelando a verdade de Deus para as pessoas, e muitos não se agradavam. Mas Deus
Claro, sim, que se agradava, tanto que essa história está escrita aqui. Um beijo, um bom dia e um bom estudo bíblico para vocês, que a Bíblia nos ensina que nem tudo, nem não vamos agradar a tudo, mas se nós começarmos a agradar a Deus e às vezes começamos a mudar a nossa vida, saber que temos que mudar, que aprender, se aperfeiçoar para sermos exemplares, então nós vamos aprender realmente a ser o melhor. E aqui, como relata bem, os príncipes eles entraram em ação porque eles queriam seus reinos, né? Um ser rainha, um ser rei. Então eles se capacitavam e eles eram os melhores, eles tinham o poder, né? Aí dá pra ver que assim de outros países tinham o poder mesmo de expulsar mesmo demônio, de curar as pessoas mesmo. Um beijo, um bom dia pra vocês.